Antes de mais nada, bom dia aos irmãos. Há uns anos atrás, cerca de 2 ou 3 anos, se não me engano, eu estava a ver um vídeo do Billy Graham numa das pregações dele, dos anos 50. Ele devia ter por volta dos 20 e tal, 30 anos, e foi uma mensagem que o que ele falou tocou no sentido em que ele estava a falar de várias coisas, e uma delas era que, apesar de, na altura, na América, haver, por exemplo, já seguros de saúde, haverem bons hospitais, a tecnologia estar a evoluir, estar a crescer, ainda assim, as escolas, havia problemas nas escolas, havia problemas em casa, e nada disso superou, e nada disso melhorou o pecado. E para começar, eu queria que pensássemos no seguinte, em que a ciência tem procurado mostrar como é que este mundo funciona, como é que o universo surgiu e, de certa forma, como é que vai acabar também. Tentam prever isso. Mas falham numa explicação essencial, uma explicação que toca a todos nós, que é porque é que nós estamos aqui. Qual é o nosso propósito de estarmos aqui? E a ciência nisso não pode explicar. Ao longo dos séculos também temos vindo a ter melhorias na tecnologia, na medicina, em outras áreas de conhecimento têm evoluído, têm melhorado, mas no entanto não têm resolvido o problema do pecado. O pecado hoje continua a existir, continuamos a ter guerras, continuamos a ter dor, continuamos a ter problemas entre famílias, entre amigos, nas nossas relações, e nada disto contribuiu para a melhoria. O mesmo podíamos tocar na educação. Hoje temos mais, neste caso, as pessoas têm mais conhecimento, temos mais escolaridade, e, no entanto, continua a haver problemas nas escolas, continua a haver problemas entre professores e alunos. E estes problemas, apesar da educação, não resolveram este problema nas relações entre professores e alunos, e até os pais, que muitas vezes os pais são capazes de ir contra os professores, de dizer que os professores ensinam mal os alunos, ou que são contra os alunos, quando eles não dão a educação aos filhos. O mundo também tem procurado satisfazer as necessidades do homem. O homem tem procurado satisfazer as suas próprias necessidades no mundo, mas, no entanto, tem falhado, pois mesmo tendo muito mais do que os seus antepassados, hoje, e há 2 semanas, quando estávamos numa reunião de jovens, o irmão David Cerqueira disse que, neste caso, a minha geração, referente ao pessoal dos anos 80 e 90, em que éramos a geração mais confortável, em que não temos tantas necessidades físicas, não temos bens materiais, ainda assim somos a geração mais insatisfeita, somos a geração mais infeliz, mais vazia, temos a nossa alma morta, e, de facto, é a geração que mais suicídios tem cometido, que tem sido a minha geração. E isto leva-nos à conclusão que, quanto mais coisas temos, menos temos. Somos mais vazios. Nada preenche o nosso vazio. Temos mais entretenimento, temos mais filmes, mais séries, mais jogos, mais tudo o que podemos imaginar. Estamos virtualmente mais perto uns dos outros, à distância de um clique, por exemplo, no Facebook, e nunca estivemos tão afastados da vida de uns dos outros, nas nossas relações pessoais. Se calhar a pessoa que está ao meu lado eu pouco conheço da vida dela, ou essa pessoa acerca de mim, apesar de eu estar à distância de um clique e de virtualmente conseguir ter facilidade em falar com essa pessoa no Facebook. Temos mais hospitais, temos mais especialistas na área da medicina, mais enfermeiros, mais médicos, ainda assim há problemas de saúde. Os hospitais estão cheios de doentes físicos, doentes mentais, e a medicina, apesar de ter ajudado, não contribuiu para que a fonte do problema, o problema que está na nossa alma, o problema que está na nossa mente, ainda assim não conseguiu resolver esse problema. Eles podem tentar, neste caso, resolver o problema atual, mas não conseguem apagar a fonte desse problema. As riquezas não satisfazem as almas, não resolvem os problemas nas relações humanas e muito menos o problema da morte. Apesar de termos muito mais conhecimento a nível biológico, a nível, por exemplo, na ciência quântica, na física, na química, ainda assim não conseguimos resolver este problema da morte. Ainda assim nós e cada pessoa que chega ao fim da sua vida ainda anseia, tem a ansiedade de continuar a viver. Tem esta necessidade nasce connosco, nós queremos continuar a viver. No entanto, podemos dizer que temos mais qualidade de vida hoje, mas a nossa vida não tem qualidade, por muito mais coisas que nós tenhamos. Continuamos mais isolados uns dos outros, mais do que nunca. Eu poderia dizer que o meu mundo, neste caso interior,
ninguém o conhece a não ser Deus, e é um mundo completamente à parte de cada um de vocês. E mais do que isso, somos distantes numa coisa que nos toca muito, é muito pessoal, que é a dor. E na maioria das vezes continuamos a não olhar para além disso e a não olhar para além de nós próprios, da nossa dor. E o tema hoje que eu queria falar era acerca disto, é acerca da dor, e principalmente hoje olharmos e percebermos como é que o Senhor Jesus Cristo entendia a dor, como é que Ele lidava com isso e como é que isso serviu para que Ele nos compreendesse na totalidade. Vemos na Palavra de Deus uma coisa muito importante e que eu noto muito, que é nós nunca vamos conseguir conhecer a Deus na sua totalidade, no sentido em que vamos conseguir compreender muitas das coisas que Ele faz, até mesmo no que toca à nossa vida. Por exemplo, eu estou a tirar o curso de Engenharia, mas o Senhor pode ter outra coisa completamente diferente para mim. E eu acabar o curso e estar à procura de trabalho e não encontrar, e Ele achar que o que Ele tem para mim é muito melhor. E eu posso não compreender isso. E muitas vezes, quando toca à nossa vontade, e quando achamos o que é o melhor para nós, apesar de Deus ter algo muito melhor, nós não conseguimos compreender isso. É uma das nossas limitações e é uma das coisas que Deus compreende na totalidade. Isto vai-nos ajudar a perceber que Deus compreende a nossa dor. Mais do que isso, Ele quer que nós olhemos além da dor. Que apesar de nós sofrermos, apesar das dores que nós tivermos, Ele quer que nós olhemos além disso. A dor, quando aparece, costuma ser sem aviso. Ela não tem forma, não tem descrição, não tem tempo determinado, não tem um limite. Pode aparecer por causa de uma consequência do pecado, de trabalho excessivo, de perdas, insatisfação, vazio interior. E este vazio interior pode causar dor no sentido em que as pessoas querem ser felizes, mas não conseguem, ou de qualquer outra forma. A dor existe enquanto nós aqui estivermos. Ela não escolhe idades, não escolhe etnias, não escolhe povos, não escolhe a riqueza, não escolhe as pessoas mais ricas ou mais pobres, ela atinge toda a gente. A dor existe enquanto nós aqui estivermos e com ela nós temos de lidar, apesar de com ela nós não sabemos lidar quando ela aparece. Ao longe e no que toca aos outros, ela parece fácil de superar, parece ser fácil de consolar quando bate à porta dos outros. Mas quando chega até nós, ela é dura, traz desânimo, é muito pesada, é difícil, é inconsolável e egoísta, pois ela só nos quer a nós, assim como toda a nossa atenção naqueles momentos. Nós bloqueamos quando a dor chega e não pensamos em mais nada além dela. Isto por acaso tocou a mim numa dor física. Eu na segunda-feira tinha começado a passar algumas ideias sobre a dor. Estava a pensar no quanto quando nós temos alguma pancada física, por exemplo, ou surge alguma doença, nós quando temos aquele choque, nós bloqueamos aí completamente e não conseguimos pensar além disso, não conseguimos pensar no que estávamos a fazer, do que vamos fazer a seguir. E eu tinha acabado de escrever isto, estava a preparar-me a vestir-me para ir para a faculdade, quando de repente dei uma cabeçada na porta e dei um golpe na cabeça e fiquei ali completamente bloqueado, comecei a sangrar um bocado, depois tive de ir e fazer um curativo. E eu depois, quando estava a fazer o curativo, comecei a pensar no assunto. Eu estava a escrever sobre a dor e dei uma cabeçada e bloqueei completamente. Fiquei ali um bocado atordoado e a pensar como é que aquilo aconteceu, como é que eu escrever sobre a dor, a pensar que nós na dor bloqueamos e de repente aconteceu-me aquilo. E serviu de facto experimentalmente para perceber que nós, quando temos alguma pancada física, nós só pensamos isto dói tanto e esquecemos completamente tudo o resto. Mas nós não vemos isso com o Senhor Jesus Cristo. E é isso que eu quero falar hoje. O Senhor Jesus Cristo, melhor do que ninguém, Ele sabia o que era a dor a todos os níveis, a nível físico e a nível psicológico, mas ainda assim Ele focava-se nos outros. Ainda que Ele, diante da sua própria dor, ainda que Ele estivesse a sofrer, Ele pensava nos outros. Podemos pensar no caso em que Ele já estava crucificado na cruz, em que Ele olha para o seu discípulo João e para a sua mãe Maria, e Ele lembrou-se e viu que a sua mãe ia ficar sozinha, muito provavelmente. E é por isso que nós vimos dizer, Ele virá-se para o discípulo a dizer, esta é a tua mãe, e virá-se para Maria, este é o teu filho. E vemos que naquele momento João recebeu-a em sua casa. E ele pensou em tudo isto enquanto ele estava na cruz. Outra perspectiva para percebermos o quanto ele, apesar da sua própria dor, ele focava-se nos outros, é quando ele diz ao Pai, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Aqui vemos uma completa compreensão no sentido em que Jesus tinha recebido todo o pecado de cada um de nós, toda a nossa vida,
e ele sentiu o peso completo do que era o pecado nas nossas vidas. Ele compreendeu na totalidade, não só o que era ter o peso do pecado, mas o que tudo isso envolvia. E ele compreendia na totalidade. E de facto, o Senhor, muitas vezes nós não perdoamos aos outros porque nós não compreendemos os outros a esse nível. É muito difícil, se calhar, eu perdoar um irmão que me traiu se eu não perceber porque é que ele o fez. Porque houve uma razão, e há sempre uma razão por trás disso. E o facto de nós não compreendermos acaba por ser muito difícil nós perdoarmos alguém. Dizem que nós temos de perdoar, mas nós, para o fazer, temos que compreender na totalidade. E o Senhor Jesus Cristo fez isso, sem dúvida, quando Ele disse ao Pai: perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Hoje o objetivo é perceber só como é que o Senhor Jesus lidava com a dor, para depois percebermos o que é que Ele nos ensinou, para nós hoje sabermos lidar com a dor. Porque Ele, de facto, disse coisas importantes, e principalmente na dispensação da graça de Deus nós temos coisas muito importantes em que o Senhor Jesus passou, principalmente vemos no apóstolo Paulo, em que nós, diante da nossa própria dor, podemos ir além disso. Vamos pegar, principalmente agora, na noite em que o Senhor Jesus Cristo foi traído. Ele, na noite em que foi traído, ele estava num lugar chamado Getsemane, em que ele expressou a dimensão do cálice que ele ia beber, a dor física e psicológica que ia suportar. Se os autores dos Evangelhos tivessem, de certa forma, programado a criação de um personagem, se eles tivessem criado um personagem da mente deles, eles certamente teriam escondido a dor do Senhor Jesus Cristo, o sofrimento e o conteúdo das suas palavras. Teriam apenas comentado os seus momentos de glória, os seus milagres e a sua popularidade. A descrição da dor de Cristo é uma evidência de que ele não era uma criação literária, ele não pode ser uma criação da imaginação humana. Ele não viveu um teatro. De facto, o que eles descreveram foi relatado e foi real. Eles também não teriam silenciado o Senhor Jesus Cristo quando ele estava diante do julgamento dos próprios principais sacerdotes e dos políticos. Pelo contrário, eles tinham colocado respostas brilhantes na sua boca, porque o Senhor Jesus Cristo, muitas vezes perante os fariseus, ele colocou, de facto, respostas brilhantes, em que eles ficavam sem saber o que é que haviam de dizer. Cristo falou palavras sábias e eloquentes, como sabemos, que deixavam as pessoas mais rígidas, pasmadas. E, de facto, só havia uma de duas reações. Ou as pessoas eram com ele ou eram contra ele. Ninguém ficava neutro perante o Senhor Jesus Cristo. Porém, Pilatos, intrigado, quando o interrogava, o Senhor Jesus Cristo estava calado. No momento em que Cristo mais precisava de argumentos, em que ele precisava mais destas respostas brilhantes, ele preferiu calar-se. Com a sua inteligência, ele poderia facilmente safar-se do julgamento. Todavia, sabia que aquele julgamento era parcial e injusto. Ele emudeceu e em nenhum momento ele procurou se defender daquilo que havia feito ou falado em público. Cristo apenas se entregou aos seus opositores e deixou que eles julgassem as suas palavras e os seus comportamentos. Ele foi julgado, humilhado e morreu de forma injusta. E os seus biógrafos descreveram isso, e vemos isso nos Evangelhos. Vamos ver agora Lucas, o Evangelho de Lucas, no capítulo 22. Em Lucas, no capítulo 22 e no versículo 42 a 44, em que Jesus tinha sido preso pouco depois do Senhor Jesus Cristo ter sido traído. Ele foi preso e Pedro nega-o, mas um bocadinho antes, no versículo 42, vemos esta oração do Senhor Jesus Cristo, a ele a dizer: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. Eu não sei se compreendem a dor que ele passou, a dor psicológica do facto dele antever, dele ver a dor que ele ia passar. Esta dor foi tanto ao ponto de que foi preciso um anjo chegar-se ao pé dele e consolá-lo. Foi preciso ele ser consolado neste sentido. E muitas vezes nós vemos, e ao olharmos para esta passagem, de certa forma nós pensamos que o Senhor Jesus Cristo de alguma forma hesitou. Que ele, ao dizer: se queres, passa de mim este cálice, se for possível,
tira-me toda esta dor. E nós, ao olharmos e ao pensarmos nisto, pensamos que, de certa forma, Jesus Cristo, houve aqui uma hesitação da parte dele. Alguns veem o recuo. Mas, no entanto, se nós estudarmos profundamente as suas reações e pensamentos, nós vamos compreender que ele expressou naquela noite, densa e fria, a mais bela poesia da liberdade, de resignação e honestidade. Isto porquê? Porque ele tinha a plena consciência do cálice que beberia. Ele sabia o que é que ele ia passar. Ele sabia que ia ser espancado, açoitado, ia ser gozado, ia ser cuspido, uma coroa de espinhos iria ser cravada na sua cabeça e passaria 6 longas horas na cruz. Ele ia viver cerca de 30 tipos de sofrimento, até às últimas batidas do seu coração, até morrer esgotado pela desidratação, hemorragia e falência cardíaca. Jesus Cristo tinha a consciência de que teria de suportar o insuportável e que pior tinha que suportá-lo com a mais alta serenidade, tolerância e sem qualquer tipo de anestesia. Por isso é que ele recusou o vinho e o fel. E aqui nós vemos que, de facto, ele ia passar um sofrimento e ainda assim ele seguiu em frente. Acho que se fôssemos cada um de nós a sabermos o que é que ele ia passar e se estivéssemos no lugar dele, provavelmente iríamos fazer tudo para evitar tudo isto. E, no entanto, alguns psiquiatras tentaram, e psicólogos veem que não conseguiam suportar o que ele suportou. Nenhuma pessoa era capaz de suportar, sabendo isto antecipadamente, acho que tentávamos fugir. Chegávamos ao julgamento e tentávamos defender ao máximo para não sermos julgados, para não sermos gozados, espancados, torturados e depois crucificados. Mas, no entanto, o Senhor Jesus Cristo suportou o caos. Ele, não como um filho de Deus, mas como um homem. Ele expressou a sabedoria numa situação que deveria imperar apenas o medo, a irracionalidade, e mostrou tolerância numa esfera onde só havia espaço para sentir ódio, e revelou amabilidade num território onde deveria apenas florescer a ansiedade e o desespero. Os mais eloquentes filósofos, pensadores e cientistas, se tivessem estudado a personalidade de Cristo, teriam compreendido que ele atingiu o apogeu da saúde emocional e intelectual. Porque ele, apesar de ver a sua dor, apesar de saber o que ele ia passar, ainda assim ele foi completamente sereno, calmo, quase como se não tivesse passado nada, foi julgado e calou-se, foi espancado e não se revoltou contra ninguém, foi crucificado e não julgou os que tinham crucificado. Pelo contrário, ele seguiu em frente e vemos aqui a nível emocional, principalmente a nível emocional e intelectual, vemos que ele superou completamente a dor. Isto não vemos aqui uma fragilidade, não vemos o facto de o Senhor ter conseguido superar a dor que a tenha ignorado. Pelo contrário, ele não ignorou, mas perante a sua própria dor ele conseguiu ir além disso. Em Lucas 22 ainda, 22 e no capítulo 22 e no versículo 61, temos a cena a seguir em que o Senhor Jesus Cristo já tinha sido preso e em que o apóstolo Pedro o tinha negado. Pedro tinha negado 3 vezes e lemos o seguinte: e virando-se o Senhor, olhou para Pedro. Neste momento o Senhor Jesus Cristo estava a ser espancado, estava a ser julgado, de certa forma gozado também, e Pedro tinha-o negado, e o Senhor Jesus Cristo, perante esta situação, sabendo exatamente que Pedro tinha-o negado, simplesmente olhou para ele, e Pedro, ao ver que Jesus tinha olhado para ele, provavelmente não no sentido julgativo, mas no sentido em que, provavelmente Pedro, e isto é uma suposição minha, provavelmente Pedro, ao ver o Senhor Jesus Cristo olhar para ele, se calhar viu nos seus olhos uma expressão no sentido em que eu compreendo o que tu fizeste. E eu sabia o que tu fizeste. E Pedro, no seu olhar, de certa forma, e tenho isto quase a certeza, em que ele não viu o julgamento nos olhos do Senhor, mas simplesmente amor. Perante um homem que o tinha traído no momento. E vemos isto relatado em Lucas, e Lucas, diferentemente dos outros, nos outros evangelhos, Lucas relatou isto com um olho clínico apurado, apesar de ter sido anos após a morte de Cristo, e provavelmente ele, quando interrogou Pedro e colheu os detalhes daquela cena, captou um gesto de Cristo que passou despercebido pelos outros atores dos evangelhos. Nós não lemos nos outros evangelhos em que Pedro, quando o traiu, o Senhor Jesus Cristo olha para ele. Captou que Cristo, mesmo sendo espancado e injuriado, ainda assim esqueceu-se da sua própria dor e preocupou-se com Pedro. Pedro comentou com Lucas que no instante em que ele o negava pela 3ª vez, Cristo virou-se para ele
e o fitou profundamente, olhou profundamente para ele. O olhar de Cristo esconde nas entrelinhas complexos fenómenos intelectuais e uma delicadeza emocional para com ele. Mesmo no extremo da sua dor, ele se preocupava com a angústia dos outros. E, de certa forma, foi uma angústia, porque Pedro, apesar de momentos anteriores ter dito que, se for preciso, morrer com o Senhor Jesus Cristo, ele, ao reparar que tinha completamente sido contraditório com o que ele tinha dito, ainda assim, o Senhor Jesus Cristo olha para ele e preocupou-se com ele. Mesmo no extremo da sua dor, ele preocupava-se com a angústia dos outros, mesmo sendo capaz de romper o instinto de preservação da vida e acolher e encorajar as pessoas, ainda que fosse só com um olhar. Ainda que fosse só com um olhar, ele conseguia consolar as pessoas. Quem é que é capaz de se preocupar com a dor dos outros no ápice da sua própria dor? Se muitas vezes queremos que o mundo gravite em torno das nossas necessidades, quando estamos emocionalmente tranquilos, imaginem então quando estamos a sofrer, ameaçados e desesperados. E apesar disto, o Senhor Jesus Cristo, nesta situação, ele não queria que nada gravitasse em torno dele. E Pedro o negou, e ainda assim Jesus Cristo saiu da sua zona e consolou Pedro simplesmente com um olhar. Pedro talvez tenha tido uma compreensão plena da dimensão deste olhar após 30 anos da morte e ressurreição de Cristo. Ou seja, depois que Lucas, com o seu olho clínico, investigou a história de Pedro, o próprio Pedro, e captou aquela cena que descreveu cerca de 60 anos depois de Cristo, foi a data provavelmente em que ele produziu o seu Evangelho. Pedro viu esta cena, ele provavelmente deve ter percebido, mas não pensou tanto no assunto, porque nós lemos a seguir que quando o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, Pedro estava triste, já tinha pensado que já não era apóstolo, é por isso que o Senhor Jesus Cristo depois lemos nos Evangelhos em que foi mandar dizer a Pedro que de facto ele ainda era apóstolo. E vemos isso depois, mais tarde, em que Pedro, apesar de ter sido negado, ainda assim ele teve a ousadia, nos Atos dos Apóstolos, de falar ao povo de Israel, e o povo de Israel e muitas pessoas que estavam lá, que o conhecessem e que sabiam daquela cena, provavelmente podiam ter acusado: o que é que tu estás aí a falar se tu negaste o Senhor Jesus Cristo? E de certa forma poderia ser algo contra Pedro. Mas ainda assim o Senhor Jesus Cristo preocupou-se com ele, preocupou-se com Pedro não só naquele momento, mas até depois, de confirmar e de dar a certeza a Pedro de que ele não tinha deixado de ser apóstolo dele, apesar de ele o ter negado 3 vezes. E o Senhor Jesus Cristo preocupou-se com Pedro não só no momento em que ele foi negado, no momento do seu julgamento, mas até depois quando ressuscitou. Havia uma mulher samaritana, e vamos ler esta história rapidamente, eu vou ler num instante. Está em João, no Evangelho de João, no capítulo 4 e no versículo 6. Evangelho de João, capítulo 4 e versículo 6, diz o seguinte: E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim, junto à fonte. Era isto quase à hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse, pois, a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou a mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pediras, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água para que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, e eu não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu-lhe e disse: Não tenho marido. Disse Jesus: Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai.
Vós adorais o que não sabeis, e nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que tivesse falado com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas, ou porque falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Nesta cena, nesta passagem, o Senhor Jesus Cristo e os apóstolos tinham ido até Samaria, estavam a passar por Samaria, e o Senhor Jesus Cristo estava cansado. Ambos estavam cansados. Eles tinham feito provavelmente um longo caminho. E vemos isso, que o Senhor Jesus Cristo chegou àquele poço, a fonte de Jacó, e resolveu descansar ali um bocado. Provavelmente deve ter dito aos discípulos: olha, vou ficar aqui a descansar um bocado e vocês vão à cidade comprar comida. Vemos isso no versículo 8. E provavelmente os discípulos: pronto, tudo bem, podes ficar aqui a descansar, e nós vamos à cidade buscar alimento. E naquela altura havia uma mulher samaritana, como lemos, cuja moral na cidade dela era considerada da pior qualidade. Ela teve uma história incomum, totalmente fora dos padrões éticos da sua sociedade. Teve tantos maridos, lemos que teve 5, que talvez tenha batido o recorde da sua época. Vemos nisto que ela era uma mulher infeliz e insatisfeita. A sua necessidade contínua de mudar de parceiro era uma evidência clara da sua dificuldade de sentir prazer, satisfação, pois ninguém a completava. As relações interpessoais que construía eram frágeis e sem raízes, por isso ela ter tido vários maridos. Era angustiada interiormente, e ainda por cima era rejeitada exteriormente. Os próprios samaritanos provavelmente desviavam o olhar dela. E se já era mau, os judeus já a consideravam maus e já excluíam os samaritanos. Imaginem então esta mulher sendo samaritana e estando nesta situação. Ainda era mais excluída do que os samaritanos. Entretanto, um dia algo inesperado aconteceu, como lemos. Quando ela estava a tirar a água do poço, apareceu esta pessoa no calor do dia e mudou completamente a história da vida dela. Cristo surgiu de maneira especial como um ser humano digno do maior respeito. Samaria era uma região em que havia uma mistura de judeus com outros povos, os gentios, e os judeus puros rejeitavam completamente os samaritanos, consideravam-nos impuros. Os samaritanos não consideravam Jerusalém como o centro da adoração a Deus. A mistura racial dos samaritanos e a ruptura que faziam com os dogmas religiosos eram insuportáveis para os judeus. A discriminação contra os samaritanos era tão drástica que quando os judeus queriam ofender alguém ou ofender a origem de uma pessoa, ela era chamada samaritana. Quando Cristo apareceu àquela mulher, ela tinha a plena consciência da discriminação dos judeus e esperava que ele, sendo um judeu puro, certamente a rejeitasse logo e não lhe dirigisse qualquer palavra, mesmo estando lá ao pé. Porém, o Senhor Jesus Cristo teve uma reação completamente diferente. Mesmo sendo um judeu puro, ele começou a falar com ela. E ela ficou impressionada logo com a sua atitude. Ele, sendo um judeu puro, ter querido falar com uma samaritana. Ela ficou impressionada e não se conformava como é que ele rompia esta discriminação tão clara. Cristo teve uma conversa profunda com ela, elegante e acolhedor com esta samaritana. Ele não apenas rompeu a ditadura do preconceito racial, mas também do preconceito moral. Para ele, ela era acima de tudo um ser humano, independentemente da sua raça ou da sua moral. Dificilmente alguém foi tão acolhedor com ele, como ele, com as pessoas consideradas tão indignas. Nunca ninguém provavelmente deve ter sido tão gentil com esta mulher samaritana como o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo, nesta situação, nós lemos que ele tinha chegado àquele posto depois de uma viagem longa, estava cansado e provavelmente se nós, não sei como é com cada um, mas provavelmente quando estamos cansados nem queremos saber mais nada. Provavelmente um dia longo queremos chegar a casa,
comer qualquer coisa, ir dormir, nem queremos falar com ninguém. No entanto, o Senhor Jesus Cristo, perante esta situação de cansaço pleno, ainda assim, Ele falou com esta mulher samaritana e preocupou-se com ela. Ele não apenas acolheu e conversou com aquela mulher, mas teve a coragem de fazer o que nenhum fariseu, ou mesmo um brilhante da sua cidade, era capaz de fazer, ou seja, elogiá-la. Quando ele perguntou pelo seu marido, ela respondeu que não tinha marido. E Cristo elogiou a sua franqueza e a sua honestidade. Vemos que ele comentou que ela teve 5 maridos e que o homem com quem ela convivia não era o seu marido. E aqui fica a pergunta que ela questionou-se logo. Que homem é este que no caos da sua moralidade é capaz de exaltar as pessoas? Ele sendo um homem perfeito e ela ser uma mulher completamente vista pela sociedade perversa, se calhar considerado lixo completamente pelos samaritanos, ainda mais, ainda assim ele falou com ela, elogiou-a, quando pergunta pelo seu marido. Ainda mais, ela deve ter ficado admirada por ele não só conversar com ela, não só elogiá-la, ainda mais saber que ela tinha tido 5 maridos e que este que tinha não era marido dela. Além de elogiá-la, Cristo comentou que ela vivia insatisfeita. Mais outra descoberta que ela teve. Precisava de experimentar um prazer mais profundo que pudesse saciá-la. Que ela não estava satisfeita. Ele a perturbou, dizendo que a água que ela estava a tirar daquele poço, dando um exemplo simples, simplesmente a saciava por algum tempo. E isto, de certa forma, nós vemos uma alegoria às necessidades físicas e aos prazeres físicos. Nós podemos ter qualquer bem físico, mas aquilo só vai saciar-nos por um pouco tempo. Aquilo não satisfaz, não nos traz felicidade. Pode trazer alegria, mas é só momentâneo. E ele perturbou-a, dizendo que a água que ela estava a tirar daquele poço simplesmente a saciava por algum tempo, mas que ele mesmo, era uma fonte de água viva e que poderia satisfazê-la para sempre. Em que se ela bebesse daquela água, ela simplesmente saciava a água para a vida eterna e não teria mais sede. Iria ser completamente feliz e iria ser completamente satisfeita. E que pessoa é esta? Que pessoa é esta, podíamos nós perguntar, que perante o seu cansaço, a sua dor, ainda assim chegava-se ao pé dos outros e poderia satisfazê-los e torná-los completamente felizes. Ele perturbou perante esta situação e realmente o seu diálogo foi perturbador e incomum. E perante uma situação em que o Senhor Jesus Cristo estava cansado. E mesmo no seu cansaço, ele satisfazia os outros e dava um propósito aos outros. E esta mulher teve um propósito logo a seguir. Esta mulher samaritana ficou extasiada com a gentileza e a proposta inusitada de Cristo. Isso era demais para uma pessoa tão discriminada socialmente. Uma mulher na situação dela, sendo samaritana e considerada ainda perversa, por esta proposta inusitada ela estava completamente alegre. Isso era demais para ela, ainda mais a nível social. Talvez nenhuma pessoa antes lhe tenha dado tanta atenção como o Senhor Jesus Cristo deu a ela. E se calhar nenhuma pessoa deve se ter preocupado tanto como ela, nem ainda mais preocupado se ela era feliz ou não. Todos a julgavam pelo seu comportamento, mas ninguém provavelmente havia investigado o que se passava no seu íntimo. Ninguém se tinha preocupado como é que ela estava. Se ela estava bem, qual eram os seus desejos, qual era o seu propósito, as suas ansiedades, a sua dor. Por isso, de repente, ela largou logo o seu cantil, após esta conversa com o Senhor Jesus Cristo, esqueceu-se da sua sede física, esqueceu-se da sede que ela tinha, saiu da presença de Cristo e correu para a sua aldeia animada e alegre. Parecia que a solidão, a angústia, o isolamento, a infelicidade, a insatisfação, que de certa forma aprisionava-na e geravam uma intensa sede psíquica, foram completamente rompidos, foram resolvidos. Ela contou a todos na sua pequena cidade o diálogo em comum que teve com Cristo. A samaritana estava tão alegre que nem sequer se importou de assumir publicamente a sua história. Não se importou completamente de dizer que tinha tido 5 maridos, que o marido com quem ela estava não era marido dela e que, de facto, contou toda a sua história e não teve problemas nenhuns com isso. Aqui há um princípio interessante e sofisticado, em que todas as pessoas que ficavam íntimas de Cristo perdiam completamente o medo e perdiam não só o medo de assumir a sua história, de contarem a sua história, de serem claras. Interiorizavam-se, tornavam-se muito mais fortes em reconhecer as suas fragilidades, em conhecer as suas falhas, as suas dores, o que fazia com que ficassem saudáveis emocionalmente, podemos dizer, completamente livres. Isto tudo só para nós termos uma clara noção e percebermos que quando a dor veio para o Senhor Jesus Cristo, ele foi além da dor. E quando a dor surge em cada um de nós,
ele ainda assim ele está lá connosco. Nós podemos, seja qual for o tipo de dor, seja qual for o tipo de falha, de pecado, ele está lá connosco e ele percebeu tudo isso. Com isto nós concluímos que Cristo objetivava produzir um novo homem, um homem solidário, um homem tolerante, que supera as ditaduras da inteligência, ou neste caso dos conceitos da sociedade, que se vacina contra a própria paranoia, contra o seu próprio individualismo, que aprende a cooperar mutuamente com os outros, que aprende a conhecer-se a si próprio, que considera a dor do outro, que aprende a perdoá-lo, que interioriza, que se repensa em tudo o que faz, ou seja, que se examina constantemente, que se coloca como um aprendiz diante da vida e principalmente do Senhor, que desenvolve a arte de pensar, em pensar não só acerca do que nós fazemos na nossa vida, dos nossos desejos, mas principalmente no que toca à palavra de Deus e a nossa relação com Deus, que expande a arte de ouvir, ouve mais antes de falar, pensa mais antes de falar, e que refina a arte da contemplação do belo, ou seja, que de facto sabemos viver, conseguimos viver e somos mais satisfeitos. Isto era o que eu queria dizer por hoje. Percebemos essencialmente que o Senhor Jesus Cristo, se ele sofreu como nós, ele foi além da dor, mesmo o facto de ele ir além da dor, isso não quer dizer que ele esquecesse a sua, ou que fosse menor dos que os outros, pelo facto de ele ir além disso, mas que o tornava mais forte e que nós podemos ser assim. E de facto, o Senhor na sua palavra ensina-nos a ser assim. Vamos ver depois um exemplo acerca do apóstolo Paulo, e pelo facto do apóstolo Paulo instruir-nos a nós a alegrarmos na esperança, mas isto é o que vamos ver para a próxima, e percebemos o como é que nós, diante da nossa própria dor, podíamos ir além da nossa própria dor, e ainda assim preocupar-nos com os outros e com as necessidades dos outros, mesmo tendo as nossas necessidades. Vimos há bocado um exemplo, e podemos ter um exemplo agora prático, que era acerca do Cristóvão, e nós ouvimos que o Cristóvão está também a passar necessidades físicas, e perante as suas necessidades físicas, o Cristóvão decidiu ainda assim fazer um cabaz para o povo do Quimbo, estando ele a passar necessidades. E ele podia simplesmente, num ato egoísta, decidir, bem, eu vou fazer este cabaz, mas não lhes vou dar a ele, vou ficar eu com ele. Eu também estou a passar necessidades como eles. E vemos neste caso prático, um caso muito prático, em que o Cristóvão, perante as suas necessidades físicas, financeiras, ainda assim está-se a preocupar com o povo do Quimbo. Que de facto isto seja uma lição para nós e nós percebemos que o Senhor Jesus Cristo sofreu e que Ele compreende a nossa dor. Que o Senhor nos abençoe.